Olá, povo de Deus, quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, tempo do Natal antes da Epifania. A nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de João, capítulo 3, de 7 a 10, e Evangelho de João 1, de 35 a 42. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Continuamos acompanhando o enfrentamento do autor do nosso texto contra os partidários do movimento da gnose. Os gnósticos não acreditavam que conhecer a Deus implicaria na prática da justiça. Eles nem mesmo defendiam a necessidade do amor uns aos outros. Bastava conhecer a Deus por meio de suas filosofias e misticismos. Também não aceitavam que Jesus fosse o Messias, o Filho de Deus. E, além de tudo isso, diziam que o pecado não existia. Por isso, a insistência do nosso autor em afirmar a necessidade da prática da justiça e do amor ao irmão. Reler a primeira carta de João à luz da nossa realidade nos traz luzes incríveis para o nosso agir cristão. Digo isto porque se tornou muito comum falar em nome de Jesus, pregar o Evangelho, mas sem incidência alguma no cotidiano de quem fala e prega. Sente-se no sofá de sua casa e tome o controle remoto nas mãos. Faça uma viagem pelos canais e conte quantos estão falando e pregando. Fico assustado com a quantidade e a baixa qualidade de inúmeros programas. Será que não se trata de uma nova edição do movimento da gnose, dos tempos de João, das primeiras comunidades? Falam de um Deus absolutamente descolado da real situação existencial do nosso povo. Pedem dinheiro como se a grande maioria do povo estivesse esbanjando recursos. Se não se identificam como sendo uma nova versão do movimento da gnose, pelo menos o Deus deles é sim o Deus de tal movimento. Assim, o Deus da gnose não se encarnou em Jesus Cristo, continuou alheio à vida real do povo. Crer nesse Deus não implica nenhum comportamento ético ou de amor em relação aos irmãos. À luz da primeira carta de João, façamos um exame sério de nossa fé, para vermos se o Deus que cremos é verdadeiramente o Deus revelado por Jesus, que morreu por nós e nos ensinou que devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. João 1, 35, 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus, e Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. João descreve os 7 dias da nova criação. No primeiro dia, João Batista afirma: no meio de vocês existe aquele que vocês não conhecem. E nos dias seguintes, vemos como João Batista, João, André, Simão, Felipe, Natanael descobrem Jesus. No relato de João, o último dia será o casamento em Caná, onde Jesus manifestará sua glória. Nosso texto de hoje traz um dia de atividade do Batista, onde o precursor se revela profundamente despojado de qualquer sombra de ciúme ou de apego ao poder. Ele passa os seus discípulos para aquele que ele entendeu ser o Messias, que ele vivia pregando, que viria. Quando lemos os relatos vocacionais dos discípulos de Jesus, percebemos que há uma dinâmica toda especial no quarto evangelho. Segundo João, André foi o primeiro e não Pedro, como relatam os demais evangelhos. Pedro só é associado ao grupo de Jesus por meio do seu irmão André, que era discípulo de João Batista e acreditou ser Jesus o Cordeiro de Deus. André e o outro discípulo de João Batista puseram-se a seguir Jesus, que lhes pergunta: que estáis procurando? Fundamental no seguimento de Jesus é essa disposição de abertura de mente e de coração para pôr-se à procura daquele que pode mudar definitivamente a vida de quem quer que seja. Responder a essa pergunta é fundamental. Que estamos procurando? A primeira resposta, mestre, onde moras? Nos deixa ver que os dois discípulos de João Batista estão apenas trocando de mestre. Porém, essa busca dos dois vai levá-los à experiência mais profunda e decisiva de suas vidas. Não se trata de trocar de mestre de João Batista para Jesus, mas de passar a seguir aquele que seria o fundamento de suas existências. André percebe isso ao passar um dia com Jesus, atendendo ao seu chamado vinde ver, e já vai apresentar ao seu irmão Pedro, fazendo sua profissão de fé: encontramos o Messias. O olhar de Jesus sobre Simão vai indicar que há uma missão bem precisa a esse irmão de André, que de Simão se transforma em Pedro Pedra. Nessa perspectiva, somos chamados a ser provocadores de encontros de outras pessoas com Jesus. Facilitar tais encontros, sobretudo por meio do nosso testemunho, é um desafio para todos os cristãos. João Batista agiu assim com André. André fez o mesmo com seu irmão Simão. E nós não podemos interromper tal círculo. Um beijo no seu coração.